E aí, pessoas e não pessoas, Gorillaz finalmente anunciou o novo álbum e eu tô muito feliz. Feliz por tudo isso que está acontecendo, porque eu finalmente posso comentar sobre. Já faz alguns dias que vazaram várias coisas como capa, título, colaboradores e não dava pra falar nada, porque dessa vez o Gorillaz estava dando strike em quem postava conteúdo vazado. E no YouTube, violar direitos autorais é algo muito grave. Pode até resultar na exclusão da conta. É meio paia, mas dá pra entender, afinal é um conteúdo vazado, então não tem nem como julgar o Gorillaz por isso. Então vamos por partes. Até porque, mesmo assim, eu acho que eu vou acabar esquecendo alguma coisa, mas relaxa, teremos muitas coisas pra falar nos próximos dias de qualquer jeito. The Rap Dictator, com o lendário duo Spark. Esse duo existe há mais de 50 anos e é formado pelos irmãos Ron e Russell Mile. Essa canção fala de um ditador que te salva, te dá uma nova vida, mas sempre reforçando que é uma figura autoritária e que está bastante feliz em estar nessa posição. Essa música é ótima, eu adoro o Gorillaz, eu gosto do fato de que toda vez que eu escuto essa música, eu acabo gostando ainda mais, cara. É incrível isso, eu não sei o que tem de tão mágico nessa banda. Essa música ainda não mergulha no mundo indiano porque é uma colaboração ocidental, os Sparks são dos Estados Unidos. Eles até tentam passar uma vibe, mas não convencem nessa faixa. Só que eu garanto, o álbum no seu interior é sim muito asiático. É bem provável que esse som ainda ganhe um clipe, mas por enquanto teremos só o Visualizer, que começa com o Murdoch fazendo uma clara referência ao filme O Grande Ditador, do Charlie Chaplin, onde ele brinca com o globo, o que é uma referência como os ditadores estão brincando com a gente, né? E de que como o mundo para eles não é nada, como eles podem acabar com o mundo. Esse filme foi lançado em 1940, quando a Segunda Guerra Mundial ainda não tinha tido seu desfecho, e isso torna tudo ainda mais icônico. De acordo com quem já ouviu esse álbum, o Murdoch se torna assim uma espécie de ditador, e daqui a pouco eu falo um pouco mais da lore desse álbum e o que pode estar acontecendo. O álbum foi anunciado para 20 de março de 2026. E eu já digo aqui, se meu canal chegar a 50 mil inscritos antes do lançamento, eu vou mandar logo uma tatuagem sobre esse álbum. Mais precisamente a tatuagem do Damon, que é uma baita referência. Mas eu vou comentar sobre essa tatuagem em outro vídeo, porque é um assunto muito complexo, vocês nem imaginam. A capa do álbum mostra nossos heróis em cima do Monte Kailash. Espero que seja assim que pronuncia, não sei. Que fica na China. Esse monte é considerado um dos lugares mais sagrados para hindus e budistas, porque lá você pode fazer uma passagem e um reset espiritual. E é exatamente isso que nossos heróis estão fazendo, tentando atravessar para o outro lado, para o pós-vida, dentro da lore do hinduísmo. Essa montanha é a casa da divindade Shiva, e dá pra ver artes com referências diretas a essa divindade. O próprio Murdoch parece de pele azul, igual a Shiva, que é muitas vezes representado dessa forma. Além do cabelo, das joias e até outras canções que fazem menção a Shiva. Eu gostei muito do visual do 2G, embora ele não tenha mudado quase nada. E ele ainda continua meio burrinho, né? Ele tá lendo um livro de cabeça para baixo. Russell aparece em algumas artes de rosa. Talvez seja o que sobrou do último culto. Seria muito maneiro se eles usassem algumas peças do álbum anterior. Mas olha essa noodle, cara. Essa maquiagem, o visual. Lembra muito aquele vídeo 18+, das pantomímicas. Foi mal, mas me lembrou mesmo. Acho que por causa do cabelo. Mas tirando isso, eu curti demais. A Noodle, visualmente falando, é minha personagem favorita. O Jamie Hillard sabe muito como criar personagens femininas. Tank Girl, como exemplo, é a minha personagem favorita dele. Eu quero muito falar sobre Tank Girl em algum momento quando eu tiver a oportunidade. Os traços do Jamie só melhoram a cada ano. Se você pegar as artes da primeira fase, comparar com agora, o cara melhorou muito. Talvez ele teve uma evolução muito mais do que o Damon dentro da sua própria arte. Acho que esse é o visual mais cru que a gente teve da Noodle em muitos anos, porque ela sempre estava com o cabelo tingido ou algum penteado. Aqui não, eu gostei bastante, é apenas a Noodle de maquiagem. Ao fundo temos essa entidade que eu nem sei como chamar, porque a gente está tratando de toda uma cultura e eu não quero parecer desrespeitoso. Pra gente ocidental pode parecer um demônio, mas no hinduísmo esses conceitos são diferentes. Não existe exatamente bem ou mal, tudo são deuses, mas cada um com seus interesses diferentes. E existem vários seres com várias cabeças e braços, só que eu não achei nenhum que fosse parecido com esse, então nem vou me arriscar a chutar até a gente ter mais informações. Ele tá tocando um sitar, aquele instrumento indiano que ficou super popular no ocidente graças ao George Harrison.
E foi por isso que eu falei que esse álbum lembra muito a pegada dele. A própria Anuasha Shankar, que é uma das colaboradoras desse álbum, usa esse instrumento na música em que ela participa. Inclusive, esse álbum tem uma ligação muito curiosa com Beatles, mas isso eu vou falar em outro vídeo próprio também. Eu peço desculpas por não falar tudo de uma vez, mas é tanta coisa, tanto assunto encorpado, sabe? É tantas camadas que eu prefiro separar para dar a devida atenção. O curioso é que, embora seja uma divindade, essa entidade também segura objetos humanos, como um celular e um revólver. E eu acho que talvez isso seja uma pista dos interesses reais do Murdoch. Ele não quer passar por uma experiência de cura religiosa. Ele quer ter controle. Ele quer ser o ditador. É só lembrar o que aconteceu no último álbum. Ele veio com um papo de que queria criar um culto para ajudar as pessoas, mas na real ele só estava tentando impressionar a garota que ele viu no outro lado da rua. Ah, e vale lembrar também que a maioria das canções desse álbum passa uma vibe de despedida e que no final, na última música, os nossos heróis sobem até o topo da montanha e desaparecem porque eles passaram para o pós-vida. Ou seja, nossos personagens aparentemente morreram no final desse álbum. E muita gente também está criando essa teoria de que esse pode ser o último álbum do Gorillaz da forma que a gente conhece. Porque o Damon já demonstrou que queria passar a banda para outros artistas. Talvez, nessa passagem, os nossos heróis fiquem para trás e numa próxima fase seja outros personagens. Mas é uma teoria que eu não sei ainda se tem embasamento até a gente ver o que vai acontecer nesse álbum. Então fiquem tranquilos. Todo o álbum do Gorillaz tem essa vibe. E o Damon sempre fala que vai ser o último projeto e nunca é, então relaxem. E eu espero muito que esse álbum não seja superficial, porque a Índia tem uma cultura enorme e o Gorillaz tem a chance de fazer o maior álbum da carreira deles. Vocês não têm ideia de como a cultura asiática está em alta no mundo. Agora falando da tracklist, já tinha vazado, mas foi confirmado as 15 faixas e os colaboradores. Outra coisa, temos Danny Hopper e o Tony Allen no álbum. Daí você me pergunta, o que tem de mais nisso? Bom, o que tem de mais é que o Dennis Hopper faleceu há mais de 15 anos e o Tony Allen faleceu há mais de 5. E eu não sei muito bem como eu me sinto com esse tipo de resgate de artistas já falecidos. Se é algo planejado, como é a música How Far, era para ser lançado no álbum Song Machine, e ela foi lançada antes do tempo como uma homenagem, beleza, eu acho que muito válida. Mas nesses casos que esses artistas tinham alguma coisa gravada, engavetada, eu acho que seria melhor só mostrar esse material para os fãs, sem incluir nenhum álbum comercial, só mostrar mesmo, sabe, sem a intenção de lucrar com essas canções. Mas é claro, isso é só a minha opinião. Eu não acho necessariamente um problema, eu só não faria. Por fim, o Gorillaz também confirmou uma turnê na Europa, sem previsão ainda para o Brasil, mas muito provavelmente eles vão vir sim pra cá. Isso é só o começo de uma nova fase. Há muitas teorias, muita história vai vinda por aí. E dizem aí, né, o que vocês acham. Tamo junto.